Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Você pode se assentar? Queridos, nessa série destacamos a importância de interpretar corretamente a Bíblia por si mesma. A Bíblia se interpreta usando a própria Bíblia. Só que sem nós ignorarmos, que é muito importante, é fundamental, sem nós ignorarmos contexto histórico, cultural, geografia do lugar, algumas coisas que dizem ao que aquele povo vivia naquela época, naquela região, naquele contexto, na história que eles estavam vivendo. Porque, do contrário, nós vamos tentar interpretar a Bíblia por ela mesma, desprezando esse contexto, e a nossa tendência é acabar errando também. Então, quando a gente faz isso, a gente evita distorções que surgem de interpretações do nosso coração. Por que dessa série? Para que nós sejamos motivados com uma melhor compreensão do que o texto bíblico diz, nós possamos então crescer em fé e numa experiência pessoal com a palavra de Deus. Uma experiência pessoal. Porque uma coisa é nós virmos aqui, nos reunirmos e sermos edificados por aquilo que o outro está dizendo. Eu amo sentar para ouvir. Eu tenho uma alegria enorme. Eu sou fominha de ser edificado em ensinamentos, em pregações, também pela internet, vídeos. Só que a nossa vida espiritual, ela vai crescer de verdade quando você e eu tivermos uma experiência pessoal com a palavra. Eu digo isso por experiência própria. Como irmãos testemunharam, lembro de testemunhos de alguns irmãos falando sobre isso. Então, essa é a razão da série. Então, primeiro, nos primeiros 4 encontros, nós refletimos sobre um pouco mais de 40 erros comuns na meditação pessoal. Agora, nós veremos qual foi o erro dos saduceus, o texto mostra aqui, que Jesus diz, na interpretação deles, como eles erraram, e Jesus diz que eles erraram muito. A última frase que nós lemos, erraram muito, não foi pouco. E o que o texto nos revela sobre como interpretar a Bíblia. Aqui em Marcos 12, nós encontramos um exemplo que é um pouco emblemático dessa distorção que os saduceus fazem. Os principais opositores de Jesus, os irmãos lembram quem eram? O grupo
que era o principal opositor de Jesus? Oi? Quais? Não ouvi? Fariseus? É isso aí. Os fariseus eram os principais adversários, opositores do Senhor. Eles sempre tinham um embate com Jesus. Por exemplo, lembrei agora aqui de uma mensagem que eu preguei recentemente sobre o paralítico que é levado até Jesus pelos amigos, pelo telhado, né? Eles destelham, sobem a escada, destelham e descem o paralítico diante de Jesus. Quem estava ali, ainda que no primeiro momento não falaram nada, mas no coração estavam resistindo a Jesus. A Bíblia fala, os fariseus, com os seus escribas e seus doutores da lei. Então esse era o principal grupo. Apesar deles conhecerem as Escrituras, eles não queriam receber a Jesus como Messias. Eles sabiam que a Bíblia já dizia sobre a vinda do Messias, mas eles olhavam para Jesus, sabendo que estava escrito e vendo que se cumpria em Jesus, eles não queriam receber a Jesus como o seu Messias. Só que aqui, no capítulo 12 de Marcos, nós vemos os saduceus começarem a se apresentar como adversários do Senhor. Os principais adversários eram os fariseus. Aqui, os saduceus começam a botar as manguinhas de fora, digamos assim, a, a abrirem as suas garras, a mostrarem os seus dentes diante de Jesus. Por que eles fazem isso? E detalhe, no Evangelho segundo Marcos, essa é a única vez em que eles são mencionados como saduceus, aqui em Marcos. Então, é muito interessante Marcos só usar essa palavra aqui, nesse texto. Os saduceus, eles, lembrando que a gente já viu, né, mas só para a gente lembrar, os saduceus eram a elite aristocrática judaica. Eles eram a alta sociedade. Eles eram... Mulher a gente chama de socialite, né? Homem como é que a gente chama? Não sei. Sei lá. Eles eram da alta sociedade, que eu lembrei desse termo que se usa, né? Socialite. Eles eram da alta sociedade, eles eram da nata. E aí, por eles serem ligados ao templo diretamente, ao controle do templo, eles eram favorecidos pelo Império Romano, com o qual eles colaboravam. Então, eles controlavam o templo, porque eles eram feitos, da maioria, dos sacerdotes. Então, essencialmente, os saduceus eram formados pelos sacerdotes. O sacerdote cuida do templo, sacrifício e etc, etc. E por eles controlarem, quando houve o domínio, né, do Império Romano, isso anos antes do nascimento de Cristo, eles receberam eu vou chamar assim, esse comissionamento deles controlarem o povo por meio da religião, manterem as coisas apaziguadas, manterem a paz em Israel através desse controle religioso. Então existia essa cooperação. Eles favoreciam e potencializavam a corrupção dentro do templo. Por quê? Existia a necessidade, e a Bíblia diz isso, em textos lá no Pentateuco, de que quem viesse de longe, por exemplo, não tivesse condições de trazer o seu próprio animal para sacrificar, eles poderiam comprar esse animal ali e oferecerem o sacrifício. Era permitido na lei, né? Não era proibido vender e comprar ali naquele ambiente do templo, como erradamente nós interpretamos. Nós, que eu digo, a igreja interpreta erradamente. Não era proibido. Qual era a questão deles? É que eles exigiam que só fossem comprados animais deles. E eles ofereciam. Se alguém chegasse com um animal
com alguma perfeição, né, no seu corpo, na sua pelagem, eles não aceitavam. Eles mentiam, tem uma manchinha aqui que eu encontrei, a gente não pode oferecer, o teu animal está com defeito, a gente não pode oferecer. Olha aqui os nossos estão perfeitos. Então era isso que eles faziam. Só que, além deles fazerem isso, eles faziam por um preço elevado. Além disso, quem vinha para as festas no templo, muitos vinham de outras nações, vinham de outros lugares. Gentios também criam em Deus. E quando eles chegavam lá, era exigido de que eles trocassem a moeda deles pela moeda que eles aceitavam no templo, pela moeda do templo. E se eu não me engano, era shekel, se eu não me engano. Então, tinha uma casa de câmbio também, tinha a mesa dos cambistas. Só que quando eles faziam isso, eles colocavam ágio, eles cobravam além. Então, eles iam enriquecendo por causa desse comércio do templo. E quando Jesus chega ali e faz aquela limpeza no templo, eles estavam sendo ameaçados na possibilidade do enriquecimento. Até esse momento que Jesus chega no templo para fazer a limpeza, eles não estavam se sentindo ameaçados por Jesus. Eles estavam tranquilos. Mas lembra que eu mencionei, nós lemos, aquelas várias cenas que aconteceram até esse momento aqui dessa pergunta dos saduceus. Os herodianos vão questionar Jesus sobre o imposto, a moeda. Eu tenho que pagar o imposto? Não, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Quem te deu autoridade para você limpar o templo, para você fazer isso? O batismo de João era do céu ou dos homens? E várias perguntas. E Jesus foi vencendo na argumentação cada um deles. É nesse contexto que esse diálogo aqui está inserido. E nesse contexto aqui, que Jesus está ali, até esse momento, eles estavam bem. Mas como Jesus fez aquela limpeza, está mexendo no nosso bolso. Está mexendo no nosso bolso e isso não vai ficar bom, não. É por isso que eles começam, então, a se oporem ao Senhor Jesus. Os judeus, eles acreditavam que os mortos iriam ressuscitar. A crença comum do judeu era essa, né? Como diziam as Escrituras. Salmo 16, Salmo 49, Jó, Isaías, Daniel. Eu me lembro de um outro texto aqui, Davi, quando o filho dele morre, o primeiro filho com Batseba, como consequência do pecado de Davi, ele, quando o filho morre, antes ele estava jejuando e orando pela criança, para que Deus intervisse e curasse, restaurasse a saúde do menino. Quando o menino morreu, me traz comida, vou tomar um banho, vou trocar de roupa. E o servo, Davi, não estou te entendendo, rei. Eu estou tranquilo. Enquanto a criança estava viva, eu orava, jejuava, eu clamava, me humilhava diante de Deus. Agora, eu sei que a criança não vem até mim, mas eu vou até ela. Então ele cria na vida após a morte. Então existia esse entendimento judaico, era comum. Porém, por mais que esse fosse um entendimento comum, além dos saduceus amarem as riquezas, eles negavam a vida após a morte. Se eles negavam a vida após a morte, negavam o porvir, no que eles pensavam? Na eternidade? Não. Eles pensavam no aqui e agora. Então, se aqui e agora eles enriqueciam por conta das práticas ilícitas deles no templo, quando Jesus mexeu no bolso deles, para eles era como se tivesse tudo arruinado. Toda a minha vida vai ficar arruinada. Eles não tinham expectativa do porvir. Eles negavam a ressurreição, a existência da alma, a existência dos anjos e de demônios.
e a doutrina do juízo final. Imagina, a pessoa que não crê no juízo final, ela vai viver como na Terra? Vai viver impiamente, vai viver sem freio. Ah, morreu, acabou, vou ser julgado quando eu morrer acabou, não vai ter juízo final, então aqui eu vou pecar do jeito que eu gosto. E vai sem freio. E eles criam apenas no Pentateuco como escritura sagrada, e não nos demais livros que para nós aqui estão no Antigo Testamento. Para eles, os demais livros eram como se fossem canções, poesias ou comentários bíblicos. Não tem quando a gente tem, quem tem, né, Bíblias de estudo e que tem um texto bíblico embaixo, tem os comentários, ou quem tem um comentário bíblico, ou algum livro explicando sobre a Bíblia, né? Para eles era como se fosse isso. Era como se fosse apenas comentários, ou poesias, canções, mas não eram o que Deus disse. Para eles, o que Deus disse, a palavra de Deus, eram só os escritos de Moisés. Esse era o entendimento deles. E diferente dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles criam em todas essas doutrinas e consideravam todos os demais livros que hoje compõem o nosso Antigo Testamento. Só que os fariseus, eles iam além. Eles criam nas tradições orais também. Então, a tradição religiosa, para eles, tinha um peso muito grande. E Jesus combatia isso neles. Só para a gente relembrar o que a gente já viu em relação a eles. Então, mesmo sem eles crerem nessas doutrinas, os saduceus, eles apresentaram uma pergunta para questionar a Jesus sobre uma situação muito hipotética, surreal. Algo assim, um cenário inimaginável. Eles usando como base a lei do levirato, levirato de Levi, que significa cunhado, era uma lei que exigia que o irmão tivesse ficado, o irmão do falecido, solteiro, casasse com a viúva, com a sua cunhada, para que o primeiro filho desse casamento com a viúva fosse descendência do seu irmão que morreu, do irmão que partiu. Aconteceu isso. Depois aquilo, esse texto está lá em Deuteronômio. Depois isso foi até um pouco mais ampliado, e além de se limitar apenas ao irmão, se ampliou para a parentela, que é o caso de Boaz e Ruth. Né? Os irmãos lembram desse texto. Só que aí eles usaram um texto que trata de descendência genética e civil, fora de contexto, na importantíssima realidade espiritual que é a ressurreição, para criar uma falsa doutrina. Eles pegaram um texto, usando fora de contexto, para criar uma falsa doutrina. Foi isso que eles fizeram. E por que os saduceus perguntaram sobre algo que eles não acreditavam? Imagina você, daqui a pouco, permitindo Deus, você vai imaginando isso, eu creio. Os irmãos vão ter aquele tempo de perguntas, aí os irmãos perguntam algo em que os irmãos não acreditam. Por exemplo, se coloca no lugar de você fazendo uma pergunta que para você é irrelevante, porque você não crê nisso. Não é assim que você entende. Por que você vai perguntar? Ah, só para pegar aquele irmão no colo. E eu vou ser sincero, irmãos, tem vezes que eu acho que é isso. Estou falando do nosso contexto aqui, tá? Já aconteceu várias vezes. Perguntas que, pô, não é possível que esse irmão, essa irmã, creia dessa forma, porque eu converso. Não é possível, está perguntando só para trazer um contraditório, só para. Já vi isso acontecer. E não necessariamente comigo na aula, não. Às vezes nosso pastor também, já vi. Tá? E aí, por que eles perguntaram? O verdadeiro objetivo deles era fortalecer o posicionamento deles. Era usar o texto bíblico
para dar força àquilo que eles tinham se posicionado. O meu posicionamento sobre esse tema é esse. Eu vou usar o que a Bíblia diz para fortalecer esse meu posicionamento. Tá vendo? Eu penso assim porque a Bíblia diz isso. É por isso. Porque eles queriam encontrar uma desculpa para pegar Jesus em contradição, desacreditando, na tentativa de manter os seus privilégios e resistindo ao reino de Deus. Porque se de fato aquilo que na mente deles, se que Jesus estava ensinando, e Jesus ensinava sobre a ressurreição também. Por exemplo, Jesus falava que aquele que cresce nele, ao morrer, não estava morto, mas tinha vida. Jesus ensinava abertamente a ressurreição. Se aquilo que Jesus estivesse pregando, eles entendessem, eles admitissem que fosse verdade, então era sinal de que aquele que havia sido prometido, o profeta que havia sido prometido, havia chegado. O profeta lá que Moisés escreve. Nós vamos ler um texto, inclusive, que menciona esse texto lá de Deuteronômio 18. Então, eu não posso dar o braço a torcer. Se eu der o braço a torcer e eu der força ao que Jesus ensina e prega, eu vou dizer que ele é o Messias. E aí, o nosso privilégio aqui, diante do Império Romano, cadê? Vai ter um novo governo. O governo, o entendimento judaico era esse. Vai ter um novo governo, o Império Romano vai cair. Se o Império Romano vai cair, eles não vão me ajudar, eu vou perder o meu privilégio aqui no templo, então eu vou perder minha boquinha, eu vou ficar pobre. Como eu não creio no porvir, acabou minha vida. Então eles usaram a Bíblia para argumentar um posicionamento que eles tinham. E aí, irmãos? E aí? Muitas vezes nós agimos de forma semelhante. Você e eu, nós agimos de forma semelhante, tentando justificar os erros, os nossos pecados, validar os nossos interesses, para onde o nosso coração está inclinado. E para tentar manter o estilo de vida, eu faço assim e é o meu jeito de ser, de viver a vida, continuando insubmissos ao senhorio de Cristo. É assim que você e eu fazemos muitas vezes. Nós buscamos, irmãos, justificativas bíblicas com o discurso pronto. Às vezes, é igual a pessoa, vou dar um exemplo aqui. Crente, supostamente, né, vamos dizer assim, crente em Jesus, casal. E aí eles querem se separar. Eles sabem o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Eles sabem disso. Casal crente, né? Estou indo para outro caso. Irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, resolvem se divorciar. Eles já sabem o que a Bíblia diz. Eles querem ir até o pastor, não para que o pastor diga na palavra o que é o correto, mas eles querem que o pastor diga algo na Bíblia que dê base, que dê sustentação para esse posicionamento deles. Ou então a pessoa, quando está em alguma prática de algum pecado, a pessoa quer encontrar na Bíblia algum texto para justificar aquela atitude dela. Então nós buscamos justificativas com o discurso pronto e a cosmovisão, a visão de mundo já definidos. É assim que eu creio, é assim que eu enxergo a vida, é nisso que eu creio, e para mim é assim. Eu só vou buscar aqui na Bíblia alguma coisa que vá referendar, que vai assinar, que vai validar, que vai justificar o que eu estou querendo fazer. Querendo apenas encontrar uma base bíblica para sustentar a nossa argumentação. E isso, irmãos, isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, na área sacerdotal. Como assim nossa área vida sacerdotal? Todos nós que somos de Cristo,
nós somos sacerdotes de Deus. Sendo sacerdote de Deus, nós temos um sacerdócio diário a oferecer diante de Deus. Um sacerdócio diário em oração, em meditação na palavra, nas nossas práticas devocionais, vamos chamar assim. E na nossa vida diária, como um todo, viver uma vida que glorifique a Deus. Então, nós queremos arrumar uma desculpa, por exemplo, na Bíblia, para nós não fazermos coisas que deveríamos fazer. Por exemplo, crente tem que orar, amém? E não é que tem que orar porque ele é obrigado a orar, mas porque ele sabe que a oração é o meio de relacionamento com seu pai, é o meio dele falar com o pai. Os irmãos já me viram falar isso várias vezes. Para mim, oração não é para que Deus mova e faça alguma coisa por mim. Para mim, é a forma de eu falar com Deus. Se ele quiser, segundo o querer dele, aquilo que eu pedi, ele faz, se ele quiser. Mas eu não tenho que orar para que Deus faça algo por mim. Eu tenho que orar para falar com Deus. O filho não fala com o pai só para pedir as coisas. O filho fala pelo relacionamento. Quando o filho faz isso com a gente, eu fico sentido como pai. Imagina Deus fica feliz, nós vamos a ele só para pedir as coisas. Não, mas pelo relacionamento em si. Então o crente ora. Não tem como pensar um filho de Deus que não ora. É impensável. Mas isso faz parte do nosso sacerdócio pessoal. Mas quantas vezes nós arrumamos desculpas na palavra para nós não orar? Por exemplo, Senhor, eu acordei afobado, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que levar o sustento para casa. Se eu não prover a minha casa, eu vou estar indo contra o que a tua palavra diz. Senhor, eu cheguei em casa cansado, Senhor. Que bom, vou tomar aquele banho relaxante. Senhor, agora eu não posso orar não, porque eu tenho que dar atenção para a minha família. Se eu não cuidar da minha família, a tua palavra diz que eu sou pior do que incrédulo. E aí a gente usa a Bíblia para não orar. Já fez isso? Por exemplo, nós fazemos isso como os saduceus, de usar um texto para defender o nosso posicionamento na vida pessoal. Por exemplo, em relação a um colega de trabalho, a um vizinho, colega de trabalho, de faculdade, e aí você sabe que não deve ser amigo íntimo dessa pessoa, de confidenciar coisas do teu coração. Você entende isso porque, poxa, na palavra. Mas aí você usa a Bíblia como desculpa para você não se relacionar com aquela pessoa. Ou seja, você deixa de permitir e de proporcionar possibilidades de você ser luz e sal para aquela pessoa, oportunidade de evangelização, porque você não quer se misturar. E você usa esse argumento porque eu não sou do mundo. Eu sou separado por Deus, eu não posso me misturar. Só que Paulo, por exemplo, desfazendo esse entendimento errado, Paulo lá escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, eu acho que é no capítulo do Cordeiro Pascal, se eu não estiver enganado. Se não, é por ali. Capítulo 5, se eu não estiver enganado. Ele fala, olha, ou é um pouco antes, ou é por ali. Ele fala, gente, vocês não podem... Eu vou abrir aqui, vamos abrir, irmãos. Escola bíblica, né? Escola bíblica é escola bíblica. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Capítulo... É o 5 mesmo, ó. Capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras,
porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, isso cai por terra. Ah, eu não posso me relacionar com quem não crê em Jesus, senão eu vou me contaminar. Não, não é isso. Você precisa se relacionar com o ímpio, com aquele que ainda não serve ao Senhor, para que você seja sal e luz para essa pessoa. Mas você e eu, nesse âmbito nosso de vida pessoal, nós usamos a Bíblia como um argumento para um posicionamento errado nosso, irmãos. Igualzinho os saduceus. É igualzinho. Nós fazemos isso na vida familiar. Por exemplo, vida familiar. Você tem, dentro do relacionamento, marido e mulher. O marido entende na palavra, entendemos isso, que o marido é o líder do lar. O marido não é o sacerdote do lar. Não existe sacerdócio do marido. O marido, todos na família são sacerdotes. O marido é o pastor, é o líder, mas ele não é o sacerdote. Não existe isso. A gente fala, mas fala errado. Então, ele entende seu papel de pastoreio da casa, de liderança, de conduzir, de guiar a família. Só que aí, o marido quer fazer isso aos berros. Me respeita, mulher, porque eu sou o líder da família. Me respeita, porque eu sou o chefe. E aí, usa a Bíblia para defender uma argumentação dele, no posicionamento dele. Qual é? Ele é um cavalo. Ele é o cavalo e acha que é um pastor da família. Por exemplo, tem tantos outros. Pensa aí nos seus. Na vida ministerial também, por exemplo, você e eu sabemos que precisamos desempenhar o nosso trabalho na nossa vida ministerial com excelência. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que alguém é responsável por algum ministério, por algum grupo de trabalho na igreja, e sabe, pela palavra, que a obra de Deus ela tem que ser feita com zelo, com excelência, com esmero, com empenho, com vivacidade, com vigor, né, com alegria, sabe de tudo isso. Mas digamos que marcou um determinado horário para aquele grupo se reunir, seja aqui no prédio da igreja, né, vamos chamar assim, seja algum outro local, e digamos que alguém se atrase para chegar lá. Então, a pessoa já chega, por conta desse zelo ministerial, é bíblico, a pessoa já chega, tu não está vendo a hora, não? Você não está vendo que você já está meia hora atrasado? Cadê a sua responsabilidade com a obra de Deus? Tem que ter zelo e responsabilidade. Mas dessa forma, a pessoa não feriu o irmão? Feriu. Aí o irmão fala, chorando, né? Me perdoa, desculpa. É porque aconteceu, eu tive que correr para levar o meu filho ao médico, aconteceu isso, e aqui, ó, a gente só conseguiu chegar agora. Mas graças a Deus que eu cheguei. Mas a gente usa a Bíblia para defender o nosso posicionamento de insensibilidade. Igualzinho os saduceus, irmãos. Não muda. A gente usa a Bíblia como argumento para defender a nossa forma de viver, de ser. Na esfera profissional, eu tenho que ser sal e luz. Eu tenho que compartilhar a palavra. Então a pessoa acha que na empresa dele, a primeira tarefa dele, ele sabe que é glorificar a Deus, onde ele esteja. E sabe que ele é um missionário. Porém, em todo momento do trabalho, a pessoa quer estar pregando, evangelizando, contando testemunho, o tempo todo.
com o argumento que onde ela estiver, ela tem que ser sal e luz, ela tem que levar Jesus para as pessoas, e ela não tem sabedoria para que na hora do almoço, na hora do cafezinho, foram ali tomar um café, na hora do intervalo, numa oportunidade, a pessoa converse. Ou então, na vida profissional, ela sabe que o sacerdócio dela diante de Deus não é só aqui, na reunião dos irmãos, não é só em casa, mas onde ela estiver, ela é filha de Deus. Ela tem um Deus, onde quer que ela esteja. Então a pessoa acha, entende, que lá no seu ambiente de trabalho, na hora de trabalho, o que ela tem que fazer? Orar e ler a Bíblia. E quer usar a Bíblia para defender esse posicionamento. Igualzinho os saduceus, irmãos. Ou então na esfera civil. Na esfera civil, a pessoa sabe que ela precisa, que ela deve respeitar as autoridades. Está na Bíblia. Que não há nenhuma autoridade constituída senão por Deus. A pessoa sabe disso. E quando a autoridade fala algo que se opõe à palavra, ela prefere antes obedecer às autoridades, aos homens, do que a Deus. E usa a Bíblia para argumentar que ela tem que ser obediente às autoridades, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus. Igualzinho os saduceus, irmão. Então nós, muitas vezes, usamos a Bíblia para sustentar o nosso argumento, para sustentar, para validar nossos erros, para manter o nosso estilo de vida. Jesus, ele expôs o erro dos saduceus em 2 pontos. Vamos voltar lá para o texto, Marcos 12. Marcos 12, versículo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? O que Jesus estava falando aqui? Jesus ele expôs o erro dos saduceus em 2 pontos. Eles ignoravam as Escrituras, que claramente ensinavam a ressurreição, claramente. Nesses vários textos que eu mencionei para os irmãos, várias referências, em Salmos, Daniel, Isaías, eles ignoravam, desprezavam esses textos, porque para eles validavam só o Pentateuco, mas também eles ignoravam o poder de Deus, que sobrenaturalmente trará um novo corpo e uma nova realidade no porvir. Então Jesus expõe qual era o erro deles. Eles não criam, eles não conheciam o que a Bíblia ensinava a respeito e, ao mesmo tempo, eles não conheciam o poder de Deus que vai trazer corpos glorificados aos corpos que tínhamos, em relação aos corpos que nós temos aqui nessa terra. Então, era como se Jesus estivesse dizendo aos saduceus assim, uma outra forma de dizer: vocês estão raciocinando errado. E vou dizer o porquê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, vocês não sabem como Deus atua. Na ressurreição, haverá uma nova ordem de coisas, onde relações terrenas, como o casamento, não terão o mesmo significado. O casamento termina com a morte, mas o relacionamento com Deus permanece com quem se é um só espírito quando há fé nele. Diferente do relacionamento com o cônjuge, com quem se é uma só carne apenas. É por isso que vocês estão errando. Acompanhe comigo Lucas, capítulo 20. É um texto paralelo a esse.
Mas nos versos 34 a 36, ele traz algo importante sobre, sobre isso. Lucas, capítulo 20, versos 34 a 36. E, respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Casar-se aqui, por que ele fala casam-se e dão-se em casamento? Casar é um homem, né? É a figura do homem, do marido. E dar-se em casamento é a mulher que se entrega em matrimônio. Mas os que forem, verso 35, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, aqui Lucas explica mais ainda aquilo que Jesus falou. É uma outra realidade. Essa esfera do matrimônio aqui, ok, né? É importante para que deixe descendência, ok, mas lá não mais, porque todos serão filhos de Deus. Então ele mostra isso. E aí é como se Jesus continuasse dizendo, na argumentação dele, na explicação. Além do mais, Deus é e não era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, como Abraão, Isaac e Jacó ainda vivem diante de Deus. Logo, vocês estão errando muito. O verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E acompanhe comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e sabeu sem sair para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também também a mesma Sara, recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, Hebreus aqui explica isso. Deus é Deus deles. Deus não se envergonha de ser o Deus deles, porque eles tinham uma verdadeira fé em Deus que almejava a eternidade com Deus.
E por essa verdadeira fé, mesmo estando mortos, eles estão vivos diante de Deus. Então, Jesus argumentando para eles de que a ressurreição ela é real. E aí, irmãos, logo o erro na interpretação bíblica resulta de se subestimar, estimar abaixo, aquém do que nós deveríamos, o Deus da Bíblia. E por que eu digo isso? Porque, assim como os saduceus não conheciam as Escrituras, muitas vezes nós ignoramos o que Deus diz. Quando você não se importa com o que Deus fala, com o que Deus já deixou falado na sua palavra, você e eu mostramos que nós subestimamos a Deus. Nós não damos o valor devido a Deus. Por quê? O que ele diz para mim não tem importância. Então, por desconhecermos o que Deus fala na Bíblia como uma unidade, nós erramos muitas vezes na nossa interpretação dos textos bíblicos, porque nós queremos justificar a vida, o pensamento, o discurso, a ideologia, as atitudes, os nossos interesses, o que passa dentro do nosso coração. E também subestimar o Deus da Bíblia, porque nós ignoramos como ele atua no sobrenatural. Lembra dos saduceus? Não criam, por exemplo, em anjos e demônios. Vou dar um exemplo aqui. Os irmãos lembram de um texto não, alguns textos mencionando o momento que um rei estava em aperto, cercado pelos inimigos, se eu não me engano, os sírios, e ele vai orar ao Senhor na época do profeta Isaías. E Deus dá a resposta que é dar o livramento, e com um só anjo, ele derrotou quase 200 mil do exército. Os saduceus, que não criam nos anjos, por exemplo, eles não criam que Deus é poderoso para fazer isso. Um livramento maravilhoso como esse. Por exemplo, por não crer em demônios, por exemplo, eles não se atentavam de que a oposição espiritual ela é real. Só que, por subestimar o Deus da Bíblia, o que muitas vezes o crente acha? Não, até creio que os demônios existem, até por conta de vir de outras religiões, né? Então ela crê que existem forças espirituais, mas quando ela vem para Cristo, ela ignora que, por exemplo, quando Jó foi ali, vou chamar esse termo, né? Atacado na sua saúde, na sua família, nos seus bens, foi atacado pelo próprio diabo, de que o diabo estava limitado àquilo que Deus permitiu o diabo fazer. Por quê? Porque Deus não mede forças com o diabo. Mas quando... eu tenho aqui, pastor. Eu tenho aqui, meu amado, tem 2, muito obrigado. Mas quando nós subestimamos o Deus da Bíblia, nós não cremos como ele age poderosamente no sobrenatural, nós ficamos apavorados com os ataques do inimigo. Ao invés de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, de nos fortalecermos do Senhor e na força do seu poder. Por quê? Por não crer no sobrenatural de Deus. Por não crer no Deus que age no sobrenatural, a nossa vida de oração é uma vida de oração xoxa. Por quê? Eu não creio de verdade que Deus tem poder para agir nessa situação. Eu vou orar para quê? Eu não creio no sobrenatural, então eu não creio que o Espírito Santo, por meio da exposição à palavra de Deus, vai transformar o meu coração. Então eu vou continuar aqui com esse meu pecado, com essa minha vida. Subestima
o Deus que age no sobrenatural. No contexto dessa situação ali dos saduceus com Jesus, é isso que Jesus está falando sobre o poder de Deus, nesse contexto. É desprezar como Deus ele age no sobrenatural. Ah, eu não creio no sobrenatural, eu subestimo como Deus age no sobrenatural, eu vou orar para aquela pessoa se converter para quê? Ah, desse jeito vai para o inferno mesmo. E assim vai, irmão. É nós desprezarmos, ignorarmos o que a Bíblia diz, que nos ensina todas essas coisas de como Deus ele é poderoso. Como ele age poderosamente no sobrenatural, de uma forma inexplicável. E te curar. E transformar a realidade da sua família, do seu lar. De arrancar de você essa prática pecaminosa. De salvar, de resgatar com mão forte aquela pessoa que você tanto ama. Por quê? Ah, eu recebi uma revelação de Deus. Não, irmão, está na Bíblia. Conhecendo a Bíblia, eu vou conhecer o poder de Deus, porque eu vou crer nesse Deus que tem poder, e vou buscar em Deus, me entregar a Ele, e vou vivendo essas experiências com Deus, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Mas se a gente não lê a Bíblia, irmãos, como é que a gente vai crer? Como é que eu vou conhecer o Deus que age no sobrenatural se eu não entender, se eu não ver na Bíblia o que ele está falando sobre isso? E assim eram os saduceus. Jesus está falando para eles, cara, vocês não conhecem a Bíblia. E vocês não sabem como Deus ele age de forma poderosa. Vocês acham que Deus não tem poder para ressuscitar corpos mortos? Meu Deus. Ah, assim. E aí, irmãos, quando eles respondem isso, tem um detalhe que não está aqui em Marcos, Lucas no capítulo 20. Lucas 20. Acho que não é Lucas 20 não, acho que é em Mateus, mas deixa eu conferir aqui. Ó, verso 39 e 40, verso 39 e 40 de Lucas 20. E, respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, os escribas eram outro grupo, não eram os saduceus. Era um grupo que estava ali perto ouvindo. Lembra que eles começaram a revezar quem ia testando Jesus? Eles estavam perto e ouviram, mestre, ó, a Deus toda a glória, hein? Puxa, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Aí lá em Mateus acho que é 22, né? Mateus, capítulo 22, versículo 33. E as multidões, os escribas, ficaram, ó, mestre, ensinou bem, hein? Olha, que ensino. E as multidões, verso 33 de Mateus 22. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Só que aí, no nosso contexto do Novo Testamento, onde nós encontramos essas verdades, para nós encerrarmos hoje, onde nós encontramos as Escrituras mencionando sobre a ressurreição, ao mesmo tempo em que mencionam o poder de Deus para ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, vamos abrir? 1 Coríntios 15.
partir do versículo 1, 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a Bíblia, Paulo está mencionando aqui que a Bíblia, a parte dos textos do Novo Testamento, já mencionavam que Jesus ia ressuscitar. E que foi visto, continuando, verso 5, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim é escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma pausa aqui. Até hoje eu me lembro, no dia que veio aquele senhor, aquele jovem, né? Senhor aqui, e a irmã deu uma resposta na palavra para ele, usando esse versículo aqui, né? Que ele estava guardando a esperança dele só nas coisas aqui dessa vida. Continuando. 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se batizar pelos mortos aqui não é que a pessoa passava pelo batismo por quem havia morrido. Não entendamos assim. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, uma outra pausa aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando aqui no contexto da igreja, primeiramente, né? O irmão falando para o outro que não vai ter ressurreição. E que vida eterna o quê? Vamos aproveitar aqui e agora. Essa conversação no contexto aqui do texto. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Qual conhecimento? De que a ressurreição é verdade. E para Paulo isso é o quê? Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Deus é poderoso para um corpo que foi todo decomposto, os ossos já viraram pó. Como Deus vai ressuscitar esse corpo? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Paulo bem didático aqui. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O corpo morreu adoecido, quando corrompido, corrupção aqui é isso, corrompido, morreu doente, morreu com alguma limitação física, alguma deficiência, vai ressuscitar sem corrupção, vai ressuscitar sadio, totalmente saudável. Essa é a minha esperança, irmãos. A minha esperança não é de ser curado. A minha esperança é que eu vou ressuscitar. Entendeu? Aí continua aqui. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, ressuscitará em glória. Imagina a pessoa quando envelhece, por exemplo, envelhece, o corpo está ali, não está mais naquela exuberância que tinha na juventude. É natural. Mas quando nós ressuscitarmos, quem morrer já idoso, já limitado por conta da velhice, não vai ressuscitar assim de bengalinha, vai ressuscitar num corpo glorioso, vigoroso. É isso que ele está dizendo. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, se o nosso corpo físico é semelhante ao corpo de Adão e herdamos essa natureza de Adão, do nosso corpo perecer, do pecado e etc., ao nós ressuscitarmos no corpo glorioso, nós traremos a imagem daquele que é celestial, de Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, essa natureza humana que ainda permanece em nós, ela não existirá mais em nós. Nós não estaremos mais ainda sob a influência do pecado. Não mais.
A gente não vai precisar mais lutar contra o pecado. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Corrupção aqui é de deteriorar, tá? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Houve outra pausa aqui. Não é Jesus que vai voltar num abrir e fechar de olhos. Não é o que a Bíblia diz. No abrir e fechar de olhos é que o nosso corpo vai ser transformado. É isso que está dito aqui. Os irmãos estão lendo comigo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, quem estiver vivo. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo aqui, nosso mortal, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno aqui não é a morada, não é o quartel-general das trevas. Inferno aqui é o lugar onde estão as almas dos mortos, não salvos. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória? A vitória da eternidade com Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E é por isso, irmãos, com esse entendimento aqui, é isso que Jesus estava dizendo para os saduceus. Cara, vocês não conhecem o poder de Deus. E vocês não sabem o que a Bíblia diz. Porque se vocês soubessem o que a Bíblia diz, veriam o que Deus faz e creriam como Deus ele age no sobrenatural. Amém? Permitindo o Senhor, irmãos, na próxima semana, se assim Deus nos permitir, nós vamos ver com base nesse texto de Marcos 12, 18 a 27, 5 pontos de como então nós interpretarmos a Bíblia. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças pela oportunidade de juntos meditarmos na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a não querermos usar o que o Senhor disse de forma distorcida para justificar o que nós já entendemos de mundo, como nós temos vivido, qual o desejo do nosso coração, quais têm sido os nossos desejos, que nós não cheguemos para a tua palavra, Pai, já com uma argumentação pronta, já com um posicionamento definido, mas que nós nos cheguemos a Ti com humildade, Pai, diante da Tua palavra, desejando de verdade ouvir aquilo que o Senhor já disse na Tua palavra. Nos ajuda, Pai. Nós erramos, e muito, Pai, por tantas vezes, mas nós queremos crescer na comunhão contigo. Nós não queremos ser conhecedores dos textos meramente, Pai, mas nós queremos conhecer a Ti numa vivência, numa experiência real contigo, daqueles que não ignoram quem Tu és e do poder que o Senhor tem, Pai, de agir, de transformar, de ressuscitar mortos, de curar, de salvar o perdido. Nós cremos, ó Pai, nós cremos, ajuda-nos a mantermos a nossa fé viva em Ti, por meio da Tua palavra, Pai. Que tudo isso seja para a Tua glória. E onde a minha limitação, Pai, não consegue chegar, que o Teu Espírito, Pai, traga o correto entendimento ao coração de cada um de nós, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, reconhecendo a nossa incapacidade humana de compreender as Tuas verdades,
mas nós cremos no Teu Espírito que habita em nós, trazendo o esclarecimento. Nos esclarece, Senhor, nos faz entender e que essas verdades estejam seladas no nosso interior, para louvor e para a glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos e cremos no nome de Jesus. Amém.